Você sabia que o América já foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, batendo inclusive o Santos do Pelé? Hoje vamos descobrir mais a respeito. Pois bem, esse vídeo é dedicado ao meu amigo Christian, grande torcedor americano, assim como suas irmãs. Espero que você goste desse vídeo, meu amigo. Então hoje vamos comentar um pouco sobre o Campeonato Carioca de 1960 conquistado pelo América, o seu, para muitos, o último título relevante do sangue. E para falar do campeonato de 60, a gente precisa voltar 25 anos antes, porque hoje em dia, a gente falar do América, a gente fica pensando, pô, o América, ele muito tempo não tá na primeira divisão do Campeonato Carioca, mas nos anos 30, vou botar aqui na tela, a tabela dos campeões, levando em consideração os quatro grandes. Os títulos eram Botafogo 8, Flamengo 6, Vasco 4, Fluminense 9 e América, que havia sido campeão em 35, 6. 6 títulos, ou seja, era muito equiparado. O América, ele era um time muito relevante nessa época, porque o que faz um time ser grande, dentre outras coisas, são os títulos que ele conquista. Você tem aquela memória afetiva de você estar ali, você vê o time conquistando. É claro que envolve também muitos outros fatores, mas esse também é um dos fatores que fazem com que a torcida se aproxime, com que as pessoas se aproximem do clube. E tá, avançando para 1960, a gente já tem uma mudança de panorama. Antes do Campeonato Carioca, o América continua com seus 6 títulos, mas o Fluminense avança para 17, o Vasco para 12, Flamengo 12 e Botafogo 10. A América ainda estava ali, mas já tinha um crescimento dos outros quatro grandes. Nos anos 50 também o Sangue bateu na trave algumas vezes ali, foi vice-campeão, se não me engano, 3 vezes. E, chegando em 1960, o cenário não era nada animador. O América tinha feito um primeiro semestre muito ruim, foi lanterna do torneio Rio-São Paulo, o que levou à queda do seu treinador Moacir Aguiar, na ocasião. E o time estava desacreditado, tinha crise política dentro do clube, ficou 2 meses ali no imbróglio de presidente para ver quem iria assumir ou quem não iria assumir. Mas assumiu o Jorge Vieira, de 26 anos, um técnico de 26 anos, né? Hoje em dia é uma coisa muito incomum. O time em geral, ele não tinha muitas estrelas, ele era um time não muito badalado que iria competir contra o atual campeão, o Fluminense. Fluminense que tinha ídolos como Castilho e Tele Santana, que havia vencido o torneio Rio-São Paulo, batendo o próprio São Paulo na decisão por 7-2. E outro grande favorito era o Botafogo, que tinha simplesmente Didi, repatriado recentemente, Garrincha, Newton Santos, Zagallo, Manga, dentre outros craques. Então, era contra isso que o América concorria. O América que, fazendo a pesquisa, vi que tinha como destaque o goleiro Pompeia e o zagueiro Djalma Dias, pai do Djalminha. Mas ainda assim, o Mecão foi lá, desconhecendo seus adversários, fez uma campanha surpreendente que rendeu 22 jogos em 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Números impressionantes. A única derrota foi para o Bangu. Mas o que eu acho mais interessante dessa conquista é que, além de bater o Fluminense no jogo decisivo por 2-1, esse jogo foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca televisionado. Foram 3 emissoras de televisão que transmitiram o jogo, que foi a TV Tupi, TV Rio e TV Continental. Mas a vitória do campeonato estadual levou o time a disputar a Taça Brasil de 61. E é aí que começa a nossa história. O América, ele caiu na Zona Sul, enfrentando o Fonseca, de Niterói, que havia sido campeão do campeão fluminense. O América era campeão Guanabara, porque o Rio de Janeiro, naquela época, era o estado da Guanabara, não o estado do Rio de Janeiro. Então, bateu o Fonseca, Cruzeiro e o Palmeiras. O Palmeiras da primeira academia, o Palmeiras atual campeão da Taça Brasil. O América se classificou vencendo o Palmeiras por 2-1 no jogo de volta e empatando em 1-1 no jogo de ida. E, seguindo para as semifinais, enfrentou ninguém menos do que o Santos. No primeiro jogo, chega até a ser engraçado, mas no primeiro jogo venceu por 6-2 e no segundo jogo o América venceu por 1-0. Hoje em dia você poderia dizer, tá, mas então o Santos ele se classificou. Não, foi pro jogo de desempate, porque o regulamento da Taça Brasil previa que se houvessem 2 resultados iguais, uma vitória para o América e uma vitória para o Santos, haveria um jogo de desempate, independente dos resultados. Mas aí, no jogo de desempate foi Santos 6, América 1. E o América ficou na terceira posição do Campeonato Brasileiro, Taça Brasil, sendo esse o seu melhor resultado. Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco do contexto da melhor posição do América no Campeonato Brasileiro e um pouquinho sobre a história do título do Campeonato Carioca de 1960. Muitas pessoas hoje em dia veem os campeonatos estaduais como um todo como um desdém, um campeonato de pré-temporada, mas naquele tempo ele tinha uma importância
imensa, era muito relevante, ele inclusive classificava para o Campeonato Brasileiro, né? Dava vaga para o Campeonato Brasileiro, ele era a competição que podia ser disputada naquele momento, um momento que a gente tinha um outro país, com menos infraestrutura, menos condições de se ter viagens de avião, as viagens eram feitas de outras maneiras, de carro, de ônibus ou até mesmo de trem, então eram outros tempos, como já dizia Hélio de la Penha. E o campeonato carioca, em especial, era um campeonato muito querido pelos torcedores e essa conquista do América ela é muito celebrada. Mas isso é tudo por enquanto. Espero que tenham gostado. Inclusive você, Christian. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.